Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro IPCA a 8% pode voltar. Você sabe que se ele voltar, você pode ganhar mais de 150% na marcação ao mercado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde absolutamente todas as suas dúvidas. Se você duvida, já se inscreve aí, dá aquele tapa no sininho para ser avisado dos novos vídeos e já manda a sua pergunta. Vamos lá, nós estamos num momento muito raro no Tesouro Direto. Vini, por que isso? Porque quando estamos falando de taxas altas, significa que o risco está mais alto. É o momento oportuno para você investir, porque quando as taxas sobem, o preço cai, fica mais barato para você, investidor. E veja, eu estou trazendo aí na sua tela um resumo das taxas nessa data do dia 22 de janeiro de 2025. Repara que todas as taxas estão acima de 7,5%. Olha os IPCAs principais, entre 7,5% e 7,9%. O Renda Mais, se você não sabe, o Renda Mais da aposentadoria é um tipo de título Tesouro IPCA. Taxas aí, ó, coincidentemente, todas em 7,43. Olha o Educa Mais, que também é um título Tesouro IPCA, girando bem próximo aí de 7,5%. E também os IPCAs com juros semestrais, esses com todas as taxas acima de 7,5%. Então, esta daí já é uma taxa que chama bastante atenção ao longo desse ano de 2025. Só que a pergunta que fica, 8%, nós já tivemos essas taxas? E eu vou te dizer, já tivemos taxas ainda maiores. Mas vamos entender um pouco melhor. Na sua tela, você está com Educa Mais 2026, aquele título que ele não vence em 2026. O vencimento final dele são 5 anos após essa data, ou seja, 2031. Olha a taxa aí que chegou no finalzinho de 2024, 7,99. No intraday, passou desse valor, ou seja, esse gráfico aí do Tesouro é da taxa de fechamento, mas ao longo do dia, como a taxa varia, certamente passou desse valor. O IPCA 2029, eu me lembro, em algum momento no intraday passou de 8, chegou a dar 8,15, 8,20. Eu não sei se você comprou. Se você tiver anotado aí essa taxa do intraday, coloca para mim nos comentários a taxa e mais ou menos o dia. Se você comprou, fica até mais fácil. Mas olhando somente as taxas de fechamento, o Tesouro Direto nos informa que a taxa de hoje, dia 22 de janeiro, é a mais alta até agora. Ainda não fechou. Eu gravo esse vídeo no horário do almoço e a taxa está 7,90%. Estamos falando então de títulos com taxas muito próximas a 8%. Mas quando eu puxei a tabela do Tesouro Direto, uma tabela que ele deixa lá guardadinha, eu fui olhar o 2026 e nesse caso, veja lá, por diversas vezes ao longo do mês de dezembro, passou de 8%, chegou até 8,68%. Mas, Vini, esse título não está mais disponível para venda. É verdade, concordo contigo. Por isso que eu fui aprofundar, então, quais foram os títulos que já tiveram isso lá no passado. Esse patamar, então, de 8% ainda não chegou. Mas a pergunta que fica, 8% é uma taxa ruim ou não? Você deve aproveitar agora o 7,5%. Olha aí, lá no passado, olhando o IPCA 2035, a taxa chegou a 7,80. Vou repetir, o IPCA 2035 é aquele título que nós temos o maior histórico e que você pode investir. Ele foi lançado em 2010, são quase 15 anos de título. A taxa histórica aí chegou a 7,80. Atualmente, nós estamos com uma taxa de 7,79. É praticamente a mesma taxa. É óbvio que lá em 2016 o preço estava bem mais barato, porque ele vai sendo atualizado aí ao longo do tempo. Se você não entendeu isso aí, escreve que eu vou te responder.
7,80 lá atrás é muito melhor do que 7,80 agora. Continuando, eu trouxe também um histórico de um título que já passou de 10% a taxa. Ele venceu no ano passado, em 2024, mas ele chegou então a 10,27%. Incrível, a taxa desse IPCA 2024 foi a melhor taxa de Tesouro IPCA na história de todos os títulos Tesouro IPCA. Já pensou ganhar 10,27? Olha, a situação ainda tem que piorar bastante, mas seria uma taxa histórica renovada aqui no Brasil. Enquanto isso aí não acontece, vamos então olhando. Veja que 10,27 foi a melhor taxa, mas entre as 10% melhores taxas começaram em 7,61. Então veja, 7,80 está entre as 10% melhores taxas se fôssemos olhar esse IPCA 2024. Resumindo até agora para você, que eu não sei se você já pegou, o que eu quero te dizer é que essa taxa atual está muito boa, mas você deve estar se perguntando, Vini, mas pode melhorar a taxa? Ou seja, o risco pode continuar subindo e a taxa subir também? E eu vou te responder a partir de agora. Atualmente, as taxas estão mais altas para aqueles títulos mais curtos, ou seja, os vencimentos que estão mais próximos. Olha aí na sua tela. Essa aí é uma tabela da Anbima, que eu vou te mostrar ela aqui, ó, agora para você ver. Tá aqui, ó. Essa é a tabela que eu dei um print dela. Repara que à medida que os dias vão passando, a taxa do IPCA vai subindo até chegar lá no ápice, em torno aí de aproximadamente 880 dias úteis, aproximadamente. Vamos dividir aqui 880 dias úteis dividido por 256, dá mais ou menos 3 anos e meio. Então as melhores taxas estão para esses títulos. Não significa que os demais estão ruins, como por exemplo o 2035 e o 2045. Repara que a taxa diminui, mas não é tão sensível assim. A taxa chega a 7,5 e depois volta a subir um pouquinho. É por isso que você está vendo então essas taxas girando entre 7,5% e 8%, com as melhores taxas para títulos mais curtos. Por isso você está vendo o IPCA 2029 quase tocando ali nesses 8%, porque ele vai vencer em 2029, daqui a 4 anos, muito próximo desse topo dos 8%. E aí a tabela mostra para você aqui do lado que nesse intervalo de 756 a 882 dias úteis, mais ou menos 3 anos a 3 anos e meio, é onde estão as melhores taxas. Traduzindo para você, por que essas taxas estão próximas de 8%? Traduzindo muito claramente, é porque o risco aumentou. Quando o risco aumenta, o mercado exige uma taxa mais alta. E esse risco vem aumentando nesses últimos meses e principalmente na semana. Então, IPCA mais 8% é perfeitamente possível caso esse risco não diminua no curtíssimo prazo. E as taxas estão indicando que ainda não temos risco caindo. Fica aí a dica para você entender um pouco mais aonde é que eu quero chegar. Mas tem aquela pergunta, afinal, quanto é que você pode ganhar na marcação a mercado? Se você já está gostando, dá aquele super like, porque eu venho sempre trazendo conteúdo detalhado, bem preparado e didático para que você entenda aonde é que eu quero chegar. Olha aí, eu fiz uma simulação dentro da calculadora do Tesouro Direto com o IPCA 2045. Nessa simulação, eu coloquei a taxa de 7,5, que é a taxa de hoje, na data do vídeo. Projetei um IPCA de 6%. Vini, por que um IPCA de 6%? Vamos voltar lá para a tabela da Anbima. Olha aqui do lado para você ver. A inflação aí projetada está sempre a 6%. Eu fui até bem conservador, porque 6,5% já seria um número mais próximo. Mas ok, coloquei 6% e fiz uma simulação de resgate em 2029, ou seja, janeiro de 2029. Com todos esses elementos, olha o que o Tesouro trouxe para nós. Essa é a tabela. Investindo 100 mil reais, você teria um lucro bruto ao ano de 30,45%.
Deixa eu te explicar para você ver se entende. Não estou falando que vai dar 4 anos 30%. Eu estou falando que, na média, todos os anos, na média, daria 30% bruto de retorno para você, caso essa taxa aí venha a cair, então, para 4%. Comprou com uma taxa de 7,5% e a taxa cai para 4% depois de 4 anos, que é o período que eu falo para você. Diante disso, você teria uma rentabilidade líquida, já descontado imposto de renda e taxa B3, de quase 27%. E no acumulado, depois de 4 anos, se esse cenário acontecer, a sua rentabilidade líquida seria de 158%. Você investe 100 mil e resgata, já descontado o imposto, taxa B3, tudo, 258 mil reais. Tá bom ou não tá bom aí para você? Vini, esse cenário é factível. Para mim, é perfeitamente factível. 4 anos é um prazo que eu venho falando, que é o prazo mínimo aí para você ganhar com a marcação a mercado. Mas eu trouxe ainda um outro cenário, que é esse da sua tela, em 2 anos. Vini, mas se você está falando 4, por que 2 anos? Nós não sabemos os rumos da economia. Vai que nós temos alguma situação que gere aí uma mudança muito drástica econômica e que nós tenhamos que cortar rapidamente os juros. Lembra de 2020? Ninguém previa aquilo e aconteceu um corte drástico nos juros. Se isso acontecer, olha aí o cenário. Se isso acontecer em 2 anos, comprou com a taxa de 7,5% e caiu a taxa dali 2 anos para 4%. Veja que o seu retorno bruto vai ser de 54% ao ano. Não é 54% nos 2 anos, é em média cada ano. De forma líquida, 47%. Está aí, ó, nessa seta vermelha no final. No acumulado, quanto que daria? 116% em apenas 2 anos. Olha aí essa realidade batendo aí na sua porta. Você dobra de capital ao longo de 2 anos, se esse cenário acontecer. É provável? Eu diria que ele é possível. Provável, eu não acho, mas está aí. Mas eu disse para você que eu ainda ia fazer a simulação de 8%. Então está aí na sua tela. Vamos supor que essa taxa chegue a 8%. Será que vale a pena esperá-la ou não? O cenário é o mesmo. Taxa de 8%, IPCA de 6% ao ano. Prazo de 4 anos para resgatar com a taxa a 4%. Ela sai de 7,5% para 4%. Olha o cenário bruto. No exemplo anterior, de 4 anos, você ganharia 30%. Agora, 33%. De forma líquida, era quase 27%, passou para quase 30% ao ano. E no acumulado, sai de 158% para 182%. É um aumento considerado bem razoável. São aproximadamente 25% a mais em 4 anos. Mas a taxa tenderia a continuar subindo. E se o prazo for de 2 anos? Naquele mesmo cenário, o bruto sai de 54% para 61% e o líquido de 47% para 53%, sendo que no acumulado, então, nesses 2 anos, se a taxa sair de 8% para 4%, você vai ganhar 135% aqui na marcação a mercado. Traduzindo para você compreender aonde é que eu quero chegar. Se o IPCA com taxa de 7,5% já é excelente, com taxa de 8%, obviamente que é melhor. Só que tem um detalhe aqui importante para você. Qual é esse detalhe? Nós não sabemos o futuro. Sabemos sim do passado. A diferença de 7,5% para 8%, claro, vai te dar um retorno melhor. Mas eu diria que a diferença não é aquela diferença gigantesca. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para você, ainda não há indicativos de queda de taxa de forma estrutural. O que eu chamo estrutural, uma queda de taxa que dê tranquilidade para você dizer que já vamos ter aí queda nos próximos 2 anos. Ou seja, ainda dá espaço para você investir. E por final, se você ainda não entendeu, tem dúvidas sobre investimento e quer ter um bate-papo comigo de 1h30, eu presto um serviço de mentoria financeira. Eu vou deixar aí nos comentários, caso você queira entender como é que ele funciona, para você ter tranquilidade ao investir,
ter rentabilidade e não ser enrolado pelo mercado financeiro. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.